Queridos alunos do primeiro ano, Colégio Santa Rita, primeiro ano A, primeiro ano B, quanta saudade, mas no futuro bem próximo estaremos todos juntos novamente. Aqui o professor Pedro Valdeir para ministrar essa aula à distância e dando continuidade a nossos conteúdos para que não possamos ficar prejudicados. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre os recursos naturais. Os recursos naturais. O que são recursos naturais, né? Muita gente acha que recursos naturais e natureza é a mesma coisa. Na verdade, recursos naturais é diferente de natureza. Os recursos naturais são os elementos da natureza que podem ser utilizados pelos seres humanos, dando uma vantagem econômica, né, para essas atividades humanas, certo? Então, aqueles elementos da natureza que não são aproveitados economicamente pelos seres humanos não são recursos naturais. Sendo assim, recursos naturais são florestas, solo, energia solar, ventos, o minério, a água, todos esses elementos da natureza que são aproveitados economicamente pelos seres humanos. Os recursos naturais são classificados em não renováveis e renováveis. Os recursos naturais, eles são classificados em não renováveis e renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que não se renovam em um curto período de tempo. São recursos que precisam de um período geológico para se renovar. Enquanto que os recursos renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou pela ação humana. Naturalmente, como é o caso do vento, como é o caso da luz solar, né? Que, de certa forma, pode ser aproveitado para o desenvolvimento econômico e também para o bem-estar da sociedade. Então vamos começar falando sobre os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural e urânio, que pode ser aproveitado também para a produção de energia. Os recursos naturais não renováveis, eles, no caso dos combustíveis fósseis, quem são os combustíveis fósseis, que eu já falei? Os combustíveis fósseis são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Eles são fontes de energia poluentes, certo? Quando utilizados, poluem bastante a atmosfera. O carvão mineral, que foi a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, que teve início na Inglaterra, o carvão mineral é uma fonte extremamente poluente, que polui de forma significativa a atmosfera. Mas vamos começar falando nessa aula das fontes de energia não renováveis. Vamos começar falando pelo petróleo, né? Vamos começar falando sobre o petróleo. Para início de conversa, o petróleo ela é a fonte de energia mais utilizada no mundo na atualidade. A principal fonte de energia da atualidade é exatamente o petróleo, certo? O petróleo tem uma grande importância econômica porque, além de ser a mais importante fonte de energia, o petróleo também é matéria-prima para diversos subprodutos, como plástico, como borracha. Então, geoeconomicamente, no mundo, o petróleo exerce um papel importantíssimo. Inclusive, várias guerras, conflitos, como no caso do Oriente Médio, são constantes exatamente pela disputa dessas reservas de petróleo, certo? Onde estão as maiores reservas de petróleo do mundo? As maiores reservas de petróleo do mundo estão no
Oriente Médio. O Oriente Médio responde por cerca de 65% das reservas mundiais de petróleo. Uma região extremamente conflituosa, o Oriente Médio, entre outros fatores, por causa da existência dessas riquíssimas reservas de petróleo, né? Então, no Oriente Médio, a nível global, é no Oriente Médio que se localiza as maiores reservas de petróleo do mundo. Qual país é o maior produtor mundial de petróleo? Qual país é o maior produtor mundial de petróleo, né? O maior produtor mundial de petróleo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita se destaca como maior produtora mundial de petróleo. Mas existem outros grandes produtores, como é o caso dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Irã, do México, Emirados Árabes, a Venezuela na América do Sul e o Brasil também, que vem, né, se tornando, depois da descoberta das grandes reservas do pré-sal, né, pré-sal que vamos falar sobre ele um pouco mais à frente, o Brasil também vem se tornando um grande produtor mundial de petróleo. O Brasil, né, como é que se apresenta o petróleo no nosso país? O Brasil, na verdade, atualmente, né, é um país que já foi declarado em 2006 pelo governo que já havia se tornado autossuficiente em petróleo, certo? No ano de 2006, o então governo daquele período anunciou que o Brasil tinha alcançado a autossuficiência em petróleo. Mas como é que começa essa história da exploração de petróleo no Brasil? O primeiro poço de petróleo explorado no Brasil foi, o primeiro poço de petróleo descoberto e com condições de ser viavelmente explorado foi no município de Lobato, na Bahia, né? Em 1939. E quando esse petróleo foi descoberto, criou-se uma disputa entre dois grupos no país. Um grupo que defendia que esse petróleo deveria ser explorado por empresas estrangeiras e um outro grupo que defendia a ideia de que deveria ser criada uma estatal com o controle do governo para a exploração desse petróleo. O petróleo é nosso. Esse foi o lema daquele grupo que defendia a ideia da exploração de petróleo por uma empresa estatal brasileira. Esse grupo que defendeu a ideia nacionalista é um grupo que teve como principal líder o escritor Monteiro Lobato. Monteiro Lobato teve um papel importantíssimo na criação da estatal brasileira, a Petrobras. Diante desses movimentos, em 1953, o então governo Getúlio Vargas cria a Petrobras, certo? E se tem início os investimentos em pesquisa e exploração de petróleo no Brasil. Mas o Brasil só vai alcançar essa autossuficiência, como já foi falado, em 2006. Quais estados brasileiros são grandes produtores de petróleo? Quais estados brasileiros são grandes produtores de petróleo, né? Então se destaca na exploração de petróleo no Brasil, em primeiro lugar, com uma grande produção de petróleo, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, seguido por Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe. Esses são os estados que mais produzem petróleo no Brasil, certo? E recentemente foi descoberto no nosso país uma imensa reserva de petróleo que foi chamada de
pré-sal. Aonde está localizado o pré-sal? O pré-sal está localizado nas bacias de Santos, São Paulo, Campos, estado do Rio de Janeiro, e bacia do Espírito Santo, no Espírito Santo. É uma imensa reserva de petróleo que vai desde o litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo. Uma imensa reserva de petróleo que vai desde o litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo. E a qual profundidade esse petróleo, essa reserva de petróleo, ela se encontra? Essa exploração é uma exploração em águas profundas, porque esse petróleo está a uma profundidade de aproximadamente 7.000 metros, abaixo de uma grande camada de sal, por isso chamado de pré-sal. Então, essa exploração do pré-sal, ela vem aumentando a cada dia que a tecnologia de exploração em águas profundas vai se aperfeiçoando, vai se tornando cada vez mais viável. Então, quando a camada do pré-sal estiver sendo explorada em grande quantidade, a todo vapor, a tendência é que o Brasil se torne também um grande produtor de petróleo. Vale lembrar que o petróleo, apesar de toda a importância econômica que essa fonte de energia, essa matéria-prima possui, o petróleo ele é altamente poluente. A queima de petróleo contribui principalmente para o acúmulo de carbono na atmosfera e, consequentemente, para problemas como o aquecimento global. Esse carbono que se acumula na atmosfera, principalmente por causa da queima de combustíveis fósseis, como eu já falei, o carvão, o petróleo e o gás natural, colabora para o aumento das temperaturas do nosso planeta e, consequentemente, também colabora para mudanças climáticas, derretimento das geleiras. Então, pessoal, o petróleo continua sendo a principal fonte de energia do nosso planeta. Mas assim como a idade da pedra não acabou por falta de pedras, a era do petróleo ela deverá chegar ao fim não por falta de petróleo, mas pelos avanços tecnológicos que buscam cada vez mais fontes de energia limpa e renováveis. Fica aí essa primeira aula aí para vocês do primeiro ano. Gosto muito de vocês, estou com muita saudade e em breve, com fé em Deus, estaremos juntos. Valeu!